Voltavam para o eu sou com todo o trauma da guerra, entravam no ciclo internacional de outros mundos e transmutavam os acontecimentos. Dessa forma, os comandantes que comunicavam com os mestres da confederação passaram a ser orientados nos projetos de desenvolvimento e funcionamento de novas raças. A equipe chefiada pelo engenheiro sideral Shiva Ramakur seriam empregados novas codificações. Então esse tal de Shiva, ele está envolvido também nos mestres de karma, né? Esse tal de Santa Esmeralda, a ordem Santa Esmeralda, parece muito dubiosas, muito duvidosas. Todos esses são mestres de karma. Emprega as novas codificações genéticas de Mikairos entre os filhos paradisíacos e a continuidade dos projetos que têm sido arbitrariamente destruídos ao longo dos conflitos. Funcionários genéticos que passaram a entregar novas codificações genéticas de Mikairos. Dessa forma que a Ordem Santa Esmeralda entrou no processo da Terra e ajudou no desenvolvimento de novos projetos de arte, salvando vidas e almas junto aos grupos das federações. Será? Salvando? Será? Aproximando e criando um intercâmbio profundo entre os planos abaixo do nono universo dos seres da Confederação que habitavam planos de matéria escura e energia escura, além do 12ª dimensão, criando assim um intercâmbio e promovendo a acessão de milhões de seres que na atualidade representam os mestres e mentores das distintas federações. A Terra passaria a ser o berço de bilhões de almas ao longo do período de tempo que culmina com a linha temporal da sociedade atual, além das realidades paralelas existentes na Terra e nos mundos evoluídos nos últimos 3,2 milhões de anos desde a inserção das 7 castas humanoides na Terra. Entre as 7 castas, elfos e outros grupos genéticos, são mais de 450 grupos genéticos e etênios espalhados em diversos planetas, sociedades que descendem da Terra e representam a morada de bilhões de almas que foram atingidas no conflito das guerras dentro de Orion e dos outros sistemas periféricos. Os seres e entidades da Confederação interagiam coordenando e instruindo Toran, Xantor e outros representantes e líderes das federações das casas de comércio para estabelecerem novas colônias com todos os arcontes e mestres de karma. Esses seres, eles apenas fazem comércio de alma e realizar o procedimento demorado de terra, transformação dos novos mundos escolhidos para ajustá-lo dentro das especificações que permitiriam o desenvolvimento das novas raças que estavam sendo preparadas na Terra e outros similares. Então quer dizer que eles fabricam DNA, fabricam novos
corpos, novas espécies, e depois jogam todos em uma bolha, um planeta. Então, o que eu entendo aqui é dessas almas que foram decimadas ou afetadas pelas guerras dos invasores, foram colocadas em várias etênias, várias espécies, ou mesmo etênias da mesma raça como a humana. Os seres e entidades da Confederação interagiam, coordenando e destruindo Toranction, Thor e outros representantes e líderes das federações de casas de comércio para estabelecerem novas colônias e realizar o procedimento demorado de terra, transformação dos novos mundos escolhidos, para ajustá-los dentro das especificações que permitiriam o desenvolvimento das novas raças que estavam sendo preparadas na Terra e em mundos similares. Nessa fase do processo, seres que habitam a cidade e naves Shambhala realizavam a transferência e localização das almas de Vênus, Maldek, Marte, Sirius, Benévola, Shaula 4 e Arcturus 4 para serem inseridas no processo internacional no plano astral da Terra, dentro dessas 13 realidades paralelas, e eventualmente serem transferidas para o plano, para a terceira dimensão, conforme o desenvolvimento psíquico e emocional dentro do novo genoma humano e humanoide propostos na Terra. Nessa parte dos acontecimentos da Terra, naturalmente é formada a nova categoria de hierarquia, que seria a base da hierarquia espiritual da Terra, dos mentores e protetores de conselho kármico ou conselho evolutivo da Terra, que se encontra presente até o momento através dos mestres da fraternidade branca e dos outros grupos afiliados. Como é que existe karma se as pessoas não têm a culpa que vieram, sei lá, monstros ou outros seres como reptilianos para invadir seus planetas, suas galáxias, e eles serem dizimados, e ainda eles têm que pagar pela karma dos outros? Não tem cabimento isso. Sinceramente, através dos mestres das penalidades os seres das outras realidades paralelas mais sutis acabariam gradualmente por interagir com a morada dos mestres e dos mentores. Mesmo ocorrendo com os seres da cúpula de cristal, que acabaram escolhendo dentro das 13 realidades da Terra frequências para sustentar nova morada na Terra em linhas de tempo e espaço que remontam às épocas áureas de Moon. Então, a Terra existe 13 realidades ou mundos paralelos, por isso que hoje em dia as pessoas com câmeras são possível observar várias espécies que eles nunca viram antes. É porque aqui é um planeta de realidades paralelas e então houve uns tipos de seres que escolheram ser a cúpula de cristal ou seres mentores para sustentar sua nova morada na Terra em linhas de tempo, e eles escolheram a épocas áureas de Moon ou Lemúria e Antártida. É por isso que para muitos de vocês que estudam os diversos livros da espiritualidade, existe uma lembrança e até um sentimento
de saudade dos templos e cidades que existiram nesses locais, pelo fato deles ainda existirem dentro dessa linha alternativa, onde o conselho evolutivo reside e faz contato com vocês. Para entender aqui, é preciso entender que o tempo não existe assim como uma linha constante e consistente. O tempo ele é uma linha reta e dividido. Imagina uma linha, mas existe lá atrás que fica o passado, o presente no meio e o futuro no outro lado direito. Mas tudo existente na mesma linha, na mesma caixa. Então, na verdade, não existe tempo. Tempo são apenas convenções normais. Dos 22 raios ou mesmo dos 144 raios. Além de muito dos templos, como o templo dos 22 raios, muito templo, é muita orgia, é muito culto, é muita doutrina, é muitos dogmas, é muitas religiões, e são muitos dramas. Oh, não! Residir uma frequência na linha do tempo de muita lemúria fazer com que você se recorde e entre na mesma linha de percepção e sentimentos de saudade e ressonância com esses locais. Chantou tinha como incumbência a transferência de cerca de 3 bilhões de almas do setor central do cinturão de Orione para serem inseridas no projeto encarnacional da Terra e posteriormente estabilizadas e levadas para outros planetas no setor central da galáxia na direção das estrelas de Cefei, Nuvem de Magalhães, Gemini, Propos, Monóceros, Trífida e outros para serem inseridas em localidades além da Via Láctea, junto à Federação Intergaláctica. Já na responsabilidade direta do Almirante Alcon, que é da Confederação, Toran tinha, além desse objetivo, que é desenvolver a melhoria genética das etnias humanas e humanoides e criar condições para colocar esses seres em outros planetas para dar continuidade e impedir a extinção da raça humana. Frente aos conflitos com as raças reptilianas. Dessa forma, Toran e Chantou tinham muitos projetos e instruções em comum, gerando um intercâmbio de informações e de almas, elaborando planos alternativos frente aos conflitos regulares no setor da zona neutra, que está inserida na rota hexagonal que o sistema solar percorre a cada 560 mil anos. Portanto, era um problema recorrente que exigia que almas fossem removidas da Terra sempre que possível, para continuar em outros setores sem a ameaça da presença e infiltração de almas negativadas, ou mesmo da presença ameaçadoras dos Jopatais, que é um tipo de alien hostil dentro do plano astral entre a quarta e a sétima dimensão, que são frequências onde normalmente eles se manifestam e atacam suas vítimas. Isso é horrível. Os projetos genéticos e almas transferidas pelo grupo de Chantou para a Terra. Temos os humanos caucasianos. O termo não é bem caucasiano, porque caucasiano pode ser qualquer outra raças. Mas eu diria que é a raça europeia, ou a raça branca, ou a raça adâmica. Porque os caucasianos são
também pode ser a raça morena da Índia, pode ser os persas, pode ser os árabes, que não têm pele brancas. Humanos negros, humanoides zetas, humanoides dracos, humanoides caninos, lobisomem. Dos projetos de genética almas transferidas pelo grupo de Xantó para a Terra, temos humanos caucasianos, então isso é diferente de etnias que nós temos aqui, asiático, caucasiano, anglos, ou raça branca, humanoides zeta, humanoides dracos, humanoides caninos. Então eles todos fazem parte da Terra, Draco Zeta, e também os lobisomens e formas etéricas que se enquadrariam como animais que acabaram sendo inseridos na fauna terrestre. Esses seres eram genomas que já existiam em Orione nos arredores, que precisavam de mundos com oxigênio e uma gravidade similar, que passaram pelos ajustes para serem acoplados dentro das realidades existentes da Terra, para participar do processo encarnacional pelo período médio de 600 mil anos até 1 milhão de anos, conforme a situação que o planeta sustentaria frente à zona neutra e os ataques previstos pelo comando temporal. Essa linha de tempo extrema interagiu e correu com a atual civilização, o que de fato ocorreu em determinados aspectos. Por isso, a presença de mais fractais de almas do que estavam previstos na Terra. Aspectos. Oh, não. Então imagina, povo lá atrás, povo de lá atrás, o passado, coabitando com a Terra ao mesmo tempo, mesma linha paralela com as pessoas do presente, ou seja, outras raças, ou seja, a timeline, a linha do tempo, é como eu falei, uma pirâmide, que tem a parte de cima, a parte do meio e a parte do baixo. Imagina a gente sendo a parte de cima e embaixo e no meio sendo outras raças. Ou, quer dizer, a gente está no meio, porque nós estamos na superfície da Terra, então estamos no meio. E acima tem o futuro e embaixo estaria o passado da Terra. E fora desses fractais de almas, no auge da superpopulação física e astral da Terra, foram inseridos no campo orbital cerca de 29,8 bilhões de almas entre o plano 3D e os demais patamares de realidade paralelas. Oh não, que bagunça! Criando um caos astral e alteração do plano divino do planeta. Imagina, por isso que nós temos tanto caos por aqui, tantos espíritos vagando, tantas corpos leves, corpos de luz por aqui vagando, que a gente vê em vidas paralelas. E por isso que tudo isso acontece, porque por causa dessa desorganização, eles inventaram algo que eu acho que eles não sabiam, eles não souberam como gerenciar. Desde o ano de 1987 iniciou-se um processo de evacuação na Terra e na linha atual de tempo de vocês em 2015, porque foi o nano, também é chamado do período nano, onde as coisas se aceleraram para chegar até essa nova ordem que estamos agora, nova fase da Terra. Existe ainda 23,4 bilhões de almas
inseridas no contexto internacional entre as diferentes realidades, sendo que a maioria parte das almas de Mu, Lemúria e Atlântida já saíram da Terra, ficando apenas grupos relativos à sustentação dos projetos considerados indispensáveis no planeta em cada uma das diferentes realidades paralelas. O restante envolve as questões do umbral e das bolhas da Kar, que também são realidades paralelas, inseridas já no interesses dos grupos, dos Jopatais e dos Draconianos. Então, são essas que controla lá, né, as bolhas da Kar e o umbral. Esses aqui controlam-nas e controlam todas as almas perdidas lá. Então o que acontece é que às vezes esses seres não têm paz lá e vêm para cá para pedir ajuda, e também porque estão muito confusos, não sabem como sair dessa bosta que se encontra, que aqui é ruim. Imagina o astral é um total inferno, que tomaram a Terra de assalto nos últimos 18.000 anos de sua contagem. Então, esses dois quiumbás aqui, eles tomam conta do astral. O fluxo temporal da Terra e suas realidades paralelas é um fator bem conturbador na linha evolutiva de muitas almas. Como pode evoluir com toda essa bagunça? É como as pessoas for estudar ou decorar um assunto bem complexo numa sala bem conturbada, com muitas bagunças, com muitas pessoas e com muito barulho, que acabaram aprisionados nos hologramas dogmáticos sociais. Quando o excedente de almas foi exerido no planeta depois da chegada do grupo de Nibiru, elas acabaram contaminando e dificultando a vida dos projetos dos comandos estelares das 22 delegações na Terra nos últimos 87.000 anos, significando uma marca trágica na estrutura da Terra. Fator bem conturbador na língua ativa de muitas almas. Imagina, quando essas almas, o que acontece? Quando a gente sai daqui e a gente fica presos a hologramas de dogmas, de doutrinas e culturais. Então fica esse vício, esse ciclo vicioso de voltar aí e nunca pagar uma dívida que eles mesmos criaram, esses seres maliciosos. Então é como você ganhar 1.000 por mês ou 500 reais e você tiver uma dívida de milhões de dólares para pagar. Aí você, com esse dinheiro por mês, você nunca vai terminar de pagar. E assim é a Terra. Por todos esses rebuliços, por todos esses fatores que são muito catalíticos e conturbadores, fica muito difícil para as almas ascenderem, evoluírem, né? Evoluir assim no sentido que eles criaram dentro de seus hologramas. Não que deveria ser assim, porque por natureza e pelo um desígnio divino, todos eram para ser livres. Mas existem interesses, grupos com interesses que brigam entre si para o poder das pessoas desse universo.
Eles acabaram contaminando e porque devido às vídeos, projetos comandos estelares e das 22 delegações na Terra nos últimos 7 anos, tipificando a marca trágica. Ok, então essas pessoas, esses rebanhos, como chamam, eles contaminaram os outros, como se diz? Eles contaminaram esses bons samaritanos, heróis, né? Agora o que faz um herói, isso quer dizer, a não ser que eles também estejam sendo vítima de duas pragas aqui, ok? E se eles não têm nada a pagar, por que eles estão envolvidos nisto? A não ser que eles já se livraram e eles também têm sua soberania agora, quer dizer, eles não são submetidos a nada, eles não são sujeitos à dominação e controle de outras raças como nós somos. Então o que acontece é que eles são soberanos, eles podem fazer o que quiser. Mas aí eu pergunto, por que nós fomos seletados para sofrer e passar por tudo isso? Porque nós, e não venha com isso com karma, porque isto já foi orquestrado a propósito para viver uma realidade de comércio de almas e domínios e controles. Na América do Norte e na Antártida, o grupo de visitantes de Betelgeuse e posteriormente de Bellatrix estabeleceram bases e colônias de extração de recursos naturais e o desenvolvimento de vários animais como cervos, gazelas e outros mamíferos que eram trazidos desde os mundos remanescentes da Guerra de Orion, salvando a extinção mais de 215 espécies de animais mamíferos somente de Orion. Por os outros animais que foram inseridos na Terra, provenientes de outros setores pelo grupo de Torank e Azamil, o nome árabe, Ashirion, outro nome assírio, e os demais comandantes convertendo a Terra em um novo celeiro da vida e da biodiversidade. Ok. As diversas espécies trazidas desde Orion, Sirius, Aldebaran, Arcturus e Canopus acabaram sendo inseridas na biodiversidade da Terra muito antes da chegada dos Nebruanos, para fazerem parte no processo de adaptação da biosfera da Terra, trabalho que ficou a cargo e cuidado dos Ciclopes e dos Elohim da Terra. Então vamos entender. Os Elohims, que tem muito a ver com os judeus, os hebreus, could be Demel Yahel, que foi uma parte nossa que foram feitos do DNA humano, ou são eles independente de nosso DNA, ou são eles nossos descendentes, ou são eles nossos predecessores. Então foram eles os Ciclopes. Então eles trouxeram todas essas biodiversidades à Terra, ok? Muito antes dos Anunnakis, que é um grupo de seres, por sinal, muito hostis. Eles não foram quem nos criou. E sim, eu acredito que foi outros seres que nos trouxeram cá, e não os Anunnakis, jamais foram eles. Eles são apenas as pessoas, assim, não pessoas, entidades que são interesseiras e, como se diz, aproveitadoras, ou mesmo
entidades que se aproveitam de algo, interesseiros, que eram os membros da cúpula de cristal, que acabariam por exercer a codificação espirituais dos elementais da natureza e dos denominados orixás primordiais. E os golfinhos vieram de Arcturus, os golfinhos. Então os orixás vieram de alguma galáxia como Sirius, mas existe o Sirius A, B, C. Então, de onde eles vieram? A, B ou C? Ou eles passam também do Elohims. Cada grupo cuidou dos diferentes reinos da Terra e da preparação estrutural da linha de interação genética e energética. E também existe eu acho que os anjos fazem parte desses Elohims, sendo que uma grande parte dos Cyclopes ficou incumbida de desenvolver o estudo e codificação da biodiversidade e das qualificações químicas e bioquímicas das plantas e de suas atribuições medicinais para as futuras sociedades que estavam sendo programadas em cada realidade paralela da Terra. Não, eu sei. Os Anunnakis não tem nada a ver conosco, não foram eles que nos fizeram, não foram os reptilianos, não foram os Anunnakis, que é um grupo como a ONU de planetas, galáxias. Então o que aconteceu? Eles são apenas oportunistas que vieram aqui e houve uma oportunidade de usufruir, né, usufruir materialmente de comércio, isso e aquilo. Então, se os outros estavam usufruindo, por que não eles? Aí eles chegaram e fizeram parte do game, do jogo. E por que não? Mas eles não estão responsáveis. Não foram eles responsáveis de nos trazer aqui. Foram esses outros que se dizem bonzinhos e de luzes, pelo que eu entendo aqui nessa narrativa, que foram justamente esses povos, que se dizem de luz, se dizem deuses e anjos, responsável pela vida nessas galáxias e nesses quadrantes, e não os Anunnakis, e não os reptilianos, não os draconianos, que são apenas os oportunistas. Agora eu entendi, agora caiu a ficha. Destinados para as futuras sociedades que estavam sendo programadas. Então são eles programadores da matriz. E eu também acredito que os Anunnakis e os reptilianos, alguns já fazem parte desse grupo, que é os Anunnakis, é como a ONU, ONU, paralela da Terra, comandante Suriá. Olha o nome, Suriá. Que nome é esse? Árabe. Porque todos têm que ser árabe. Why? Por quê? Porque o árabe também descende do hebreus, ok? Os árabes descendem dos hebreus. E quem foram eles? Eles foram os carianos. E quem foram os carianos? Foram seres que pegaram o DNA das aves e ficaram sendo os birdman, ou os homem-pássaro, como tal do Horus. Então, isso que aconteceu. Então, por isso que todos eles têm nome como Suriá, como
como é que se diz? Tem outro, Yaslon, Kumar indiano, que mais? Tem outros nomes, Ashtar, Yaslon, eu já falei, tem outro, Shiva. Viu como cai as fichas? São todos seres programadores e o que nós chamamos de mestre do karma. Foi uma das que introduziu na Terra diversas etnias de felinos que foram trazidos desde Denebola, mas eu espero que eles não tenham nada a ver com os humanos, sim com a fauna e flora. Só eles trouxeram os felinos, a comandante Surya, que é o nome árabe, introduziu na Terra as diversas etnias, por isto que os árabes adoram os felinos. Cai as fichas. As diversas etnias de felinos que foram trazidos desde Denebola, Rhea e Sirius, viu? Sirius, inserindo a codificação primitiva das primeiras raças que deram origem ao Império Siriano bilhões de anos antes, assim como os lobos e cães que vieram, claro, eles vieram do aquele planeta lá canino, esqueci, eles vieram do planeta dos caninos. Em geral eram codificações ou mesmo criações, codificações mesmo que configurações de seres de Orion nas proximidades de Betelgeuse ou Betelgeuse, e os antílopes vinham de setores próximos às Três Marias. Okay? Cada matriz genética acabou se adaptando e sendo amplificada em outras etnias dentro dos processos naturais de adaptação ao longo do tempo, desde que a sua inserção no planeta, criando as condições naturais de adaptação à Terra e ao meio ambiente. Os projetos, portanto, não estavam limitados somente a trazer formas de vidas inteligentes, mas também animais ameaçados de extinção no decorrer das guerras e problemas gravitacionais que afetaram mundos que só possuíam vida primitiva. O grupo do Conselho de Orion, que era composto na época por Shonto, Gandman, Metraton, Sandalphon, Torank, Yazamil, Oberon, Ashirion, entre alguns dos membros mais atuantes, definiu que era da responsabilidade deles desenvolver um projeto de preservação e resgates das diversas formas de vida ameaçadas de extinção devido não apenas às guerras, mas às alterações gravitacionais e ambientais no decorrer do pós-guerra. Ok? Estabelecendo os planetas de recuperação e de preservação da vida, sendo que a Terra foi um dos escolhidos dentro de um contexto de mais de 140 planetas selecionados num setor ou perímetro com quase 10,600 anos-luz, mas porque também a Terra ela era o centro das galáxias e como tal seria mais fácil para outros seres a navegar facilmente, sendo que ela estava no centro, apesar que foi movida de tempo em tempo através
timeline, fase da Terra, ela foi movida por seres não muito sábios, que só visavam os seus interesses e oportunismo. Então eles mudavam a Terra naquele tempo, jogavam ela em outros setores das galáxias, e muitas vezes a Terra não aguentava e ela ficava muito machucada, e ela pedia por socorro, e vinha a turma toda de Orion e de Sirius para resgatá-la e trazê-la novamente para o centro das galáxias. Ao todo, foram selecionados 25 planetas desde 140 nessa fase inicial dos projetos, e a Terra tinha capacidade climática e ambiental para abrigar uma grande quantidade e abrangência de formas de vida, devido à sua biodiversidade natural, com seus oceanos, selvas, geleiras, montanhas e savanas. Porque Gaia estava recebendo a semente. Semente quer dizer novas vidas, novas criações. Então ela abriu as portas para todas as espécies de outras galáxias, galáxias adjacentes ao solar sistema e da Via Láctea. Então o que aconteceu? Vários seres migraram para esse setor aqui da Terra e fizeram parte de tudo que existe. Então todo mundo, quer dizer, todas as espécies têm o direito, como ser humano presente, tem o direito de compartilhar essa terra, de viver aqui. Não apenas os seres humanos, mas todos que Gaia recebeu, sendo os insetos, a fauna em geral, e os lobisomens e outros que a gente não vê, como elves e druids e aqueles impes e vários outros tipos de seres não vistos pelo olho nu. Também foi responsável pela escolha em favor da Terra, não somente pela questão da frequência micaélica, mas pela sua condição ambiental, que foi estabelecida e ampliada conforme tornava-se necessário durante o desenvolvimento de diversos programas de pesquisa e no desenvolvimento das diferentes formas de vida biológica. A biodiversidade da Terra está interligada a dezenas de outros planetas, onde a origem dessas matrizes bioquímicas foi naturalmente desenvolvida e posteriormente transferida para a Terra, dando continuidade ao processo da evolução. O planeta Terra e grande parte do que nela existe possui uma profunda ligação espiritual e energética com esses outros planetas adjacentes. O mesmo ocorrendo com as almas que foram inseridas no contexto existencial da Terra, através das linhas lei ou dos fios gravitacionais entre as estrelas e os planetas. A Terra está ligada a uma rede ou malha eletromagnética estelar, que é definida por alguns escritores como a malha crística estelar, onde flui o fluxo da vida e a corrente de comunicação entre os diferentes planos de existência da alma de todos esses seres vivos, o que inclui as plantas e os orixás primordiais. Na verdade, o que existe é um fluxo contínuo de radiação espiritual ou radiação de taquiones
e de outras estruturas dentro da linha dos neutrinos, que são os responsáveis por esse fluxo de energia vital da vida e troca de informações do DNA espiritual. O DNA quer dizer Divine Natural Ordinance, na sigla inglesa. Divine Natural Ordinance quer dizer o despertar natural divino de tudo que existe e da matéria-prima, ao qual nós chamamos do grande, supremo ser, que não tem gênero, não é macho nem fêmea, mas é tudo isto, é o ômega, o alfa e o ômega, e tudo que existe, gerando a força vital da vida de todos os segmentos do universo. Quem controla e manipula esse fluxo são as equipes da Confederação e da Ordem Santa Esmeralda, que é também, pelo que eu entendo, a Santa Esmeralda é direcionada pelo o arcanjo, também a gente pode chamar de arcanjo. O nome dele é Rafael. Ele controla o signo de Gêmeos e de Virgem, que tem como a influência planetária de Mercúrio, que representa a força mental, da inteligência e do pensamento rápido. Então, Arcanjo Rafael, ele está muito ligado à Confederação da Ordem Santa Esmeralda, que é o green, o verde, que quer dizer o healing, a cura e a esperança. O fluxo de informações contido dentro das diferentes codificações dos neutrinos alimenta os códigos do DNA no plano físico abaixo da 9D, ou nona dimensão, e gradualmente é absorvido pelos tecidos e suas funções bioquímicas, passando a estabelecer as funções físicas do plano 3D, como é estudado pelas linhas da medicina e da fisiopatologia de seus cientistas e pesquisadores. Esse processo é ajustado pelos cientistas e co-criadores da Ordem Santa Esmeralda, que estabelecem o fluxo de corrente e informações de estímulo para cada conjunto de tecidos e suas funções específicas, ou seja, as células, que são também parte dos neutrônios, acoplando assim os pulsos de energia do espírito alma e dos corpos sutis, que vão se acoplando a cada etapa das diferentes densidades dos seres vivos na realidade terrestre e dos outros mundos. Muito, muito lindo, magnífico. Um conjunto de informações e projetos é estabelecido na Ordem Santa Esmeralda através dos requerimentos dos filhos paradisíacos. Quem são os filhos paradisíacos? Todos aqueles que estão participando dessa realidade da matriz. E eles são os gerentes, eles são os co-criadores, né? Com os primeiros criadores. Os primeiros criadores são os que estão na hierarquia da existência e da criação, e eles têm, abaixo da hierarquia, eles têm os gerentes. Então o que eles fazem? Eles mandam seus filhos paradisíacos controlar e dominar a Matrix como seus subordinados. Então, acima deles estão os primeiros criadores, o Prime Creator.
Então, eles pertencem aos grupos Voronadek, Goronadek e Lanonadek, para criar os protocolos do tipo de vida e as diferentes linhagens de seres vivos, plantas e outras formas a serem inseridas, a serem no planeta em questão, né? Qualquer planeta que um mestre atribuído está em ele está em comando, então eles gerenciam esses planetas com esta base. Os diferentes trabalhadores da Ordem Santa Esmeralda estabeleceram as linhas dos diferentes neutrinos, o conteúdo de informações e, portanto, de radiação necessária para ativar os padrões bioquímicos e suas funções padrão, para estabelecer a base da vida bioquímica. Outros padrões de radiações e frequências de tanquiões são estabelecidas para gerar a corrente e o fluxo da energia vital do espírito que vai alimentar a alma, ou seja, o Ki ou Ka, que irá acoplar nessa realidade material. Esses procedimentos são estabelecidos conforme as condições e configurações de cada galáxia e dos diferentes quadrantes. Entendo, depende do grau de vibração que o planeta ou certos corpos da matriz possuem, que serão ativados pelos diferentes grupos de radiação que serão emitidos desde o centro galáctico. Essas informações que estamos passando não são do conhecimento dos seres estelares das federações nessa época, pois eles também acreditavam em uma força maior, um Deus, responsável pelos segredos da vida. Essas informações passaram a ser compartilhadas na Terra e em outros planetas que são similares à Terra, por acaso, inseridos na proposta colonial, onde os comandantes, em contato com os grupos da Ordem Santa Esmeralda e a Confederação, foram instruídos e passaram a compartilhar esse conhecimento, porque era para a nova era, a era de Aquários e a era do Kalimatá, na ordem de Vedas, ou hindu. Por esse motivo, a presença de tantos seres de diferentes linhagens para aprender os segredos da vida e de sua própria existência, que até então não tinham essa compreensão. E ainda tem muitos que não querem aprender, e tem muitos que ainda estão na escuridão, com tanta luz por aí, eles ainda estão na escuridão, porque eles não querem aprender, eles preferem estar mesmo na escuridão. Processo que determinou o fim do politeísmo nos diferentes grupos das federações, para entrar o entendimento real da unicidade do universo e dos milhares de filhos. Paradisíacos envolvidos na vida e no seu desdobramento. Até essa fase na vida dos comandantes estelares, das federações ou mestres, a vida na verdade era uma incógnita, e a presença dos seres da confederação representava um processo mediúnico de comunicação com seres do além, como ocorre na atualidade no espiritismo, com a humanidade que acredita que esses espíritos
que se comunicam sejam de universos ou planos muito superiores ou até mortos. Minha gente, apesar que os mortos, eles às vezes tentam se comunicar, eles não precisam, porque eles têm seu guia, os mortos também têm seus guias, e os mortos não vão saber melhor que nós, porque às vezes as pessoas morrem também em assim em um estupor mental. Eles morrem assim em condições de estupor mental, e eles não sabem onde eles estão, não sabem o que está acontecendo, porque eles não aprenderam antes de morrer quem são, e não aprenderam nada sobre o universo. Então o que acontece é que eles morrem tão ignorantes quando eles estavam dentro do corpos, de seus corpos. Então a gente não pode comunicar com mortos, justamente por esse motivo, porque eles sabem menos que nós. E se eles não forem para o outro lado, para ter sua memória e seu como se diz aquele negócio, o seu pineal reativado, eles vão saber muito menos do que nós, do que aqueles que estão aqui no corpo e sabem de algo. Então, o que acontece é isto. E também os seres, esses aí que vêm para nos ajudar, eles não são de galáxias muito longe, não. Eles são da terceira dimensão mesmo. Eles são da mesma dimensão que nós. Na quarta dimensão estão os arcontes, que tentam manipular as almas, que é um projeto Nanodeck, Maldek. Então, da mesma forma, existiam muitas conjecturas e ideias de quem ou o que seriam os seres da Confederação, pois não eram materiais e empregavam um processo de incorporação, o que eles chamavam de médio de incorporação, ou mesmo na Umbanda eles dizem baixou o espírito. Mas todos esses são o que nós chamamos de seres ETs, que alguns vêm para ajudar, outros vêm para atrapalhar. Existem vários, nem todos são assim bem legais e nem todos são mal, para se comunicar com os habitantes abaixo da 8ª dimensão. Para o grupo que foi transferido para o sistema solar, as revelações e o aprendizado foram constantes e ajudaram no salto consciencial dos seres do espaço, reduzindo a distância das consciências da Confederação e gerando a condição de ascensão em vida de milhões de seres, permitindo que essas instituições locais pudessem realizar as fusões e conexões com as outras federações externas e dessa forma criar o processo de unificação com a Federação Intergaláctica de Naoshi. Ele sempre tem nomes asiáticos. Naoshi é japonês. Iniciar uma nova fase na evolução e vida de incontáveis seres heridos nestas 49 galáxias. A Terra acabou se tornando uma escola, não apenas para as almas presentes dentro de sua biosfera, mas também para todos os visitantes. Que de alguma forma se envolveram com sua estrutura planetária. Uma história, uma escola, porque os outros extraterrestres que aqui vinham para estudar biodiversidade, eles são geralmente cientistas, e eles querem aprender, querem observar,
querem pegar novos samples assim, de DNA e levar para seus planetas de origem. Então a Terra, Gaia, ela se tornou uma escola, uma universidade de vários ampla de várias possibilidades de aprendizagem. Esse aprendizado tem sido muito profundo, inclusive no grupo dos Anunnakis do Nibiru, que foram os últimos a ter um envolvimento como deuses sobre a raça humana que eles mesmos criaram. Não pode ser. E acabaram aprisionados na Terra devido à ação nociva da radiação do urânio e da barreira de frequência que eles desconheciam. Como eles podem estar aprisionados aqui se eles podem sair? Eles têm que ter tecnologia para sair. E eles são multidimensionais. E eles vieram aqui, eu tenho a certeza que eles já acharam seres humanos. Eles não nos criaram, eles apenas nos manipularam. Então algo não certo aqui, algo está errado. Eles não nos criaram. E por que é que os hebreus, judeus, eles louvam o tal de Elohim e não os Anunnakis? Então algo aqui está errado, algo que não se encaixam bem em lógica, devido à ação nociva da radiação do urânio e da barreira de frequência que eles desconheciam, acabando com a longevidade dos neburuanos que ficaram por longos períodos de tempo na Terra. E nesse período eles envelheceram como? Por causa da gravidade, da vibração muito densa da Terra, que é muito pesada e envelhece muito, como ocorreu com Enki, Enlil, Ninurta, Nimar, Marduk e os demais da realeza imperial de Nibiru, inseridos nas operações de mineração e manipulação genética da Terra. Então isso foi chamado a experiência morontial. Ou morontial. Ninurta é o nome arábico ou etíope negros. Nimar é arábico. Ok.